como perceberam, nós tínhamos aqui alguma margem de tempo, porque o Dr. Francisco Maia Neto, Procurador, teve um imprevisto, teve que viajar à última da hora e, portanto, não pôde estar aqui connosco, apesar de termos esta extensão de tempo. Ultrapassámos um bocadinho o tempo, eu vou passar imediatamente a palavra à doutora Maria Perquilhas. Ainda bem que ela está cá, porque vai poder exercer o contraditório, diria eu, perante a intervenção aqui do Dr. Luís Silva. É uma cortesia, era o mínimo que eu podia dizer em respeito da apresentação seguinte. Peço desculpa pela minha demora. Como é que isto se aumenta? Como isto aqui não é PowerPoint, eu não sei qual é que é o botão. Não. Este é o primeiro, mas não sei aumentar isto. F5? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumpre-me agradecer o convite que me foi feito. Aquilo que eu vou dizer é, no fundo, quase um apanhado daquilo que eu tenho dito ao longo das conferências que têm sido organizadas pela Igualdade Parental e até já em momentos anteriores. Mas, de qualquer modo, como há coisas em que acredito e a equipa da qual eu faço parte atualmente também acredita, e se forem repetidas várias vezes, pode ser que passem pelo menos alguma das ideias que consideramos que têm dado alguns frutos. É isto? Avançou. Eu peço desculpa, eu fiz isto em PowerPoint, mas como não é o leitor, não é PowerPoint, é o Libre, e isto desconfigurou um bocadinho, desconfigurou algumas imagens e inclusivamente não está, eu não sei trabalhar com ele. Se calhar é só o F5, como estava a dizer o Joaquim, é isso? Pronto, já está, outra vez, é só, acho que é avançar, tentar? Não, voltou. Pronto, definitivamente, eu vou para aí, porque senão nunca mais começo... Se quiser, também posso ficar aqui se sentir mais à vontade. Não é muito confortável falar de pé, porque uma pessoa fica sempre um pouco nervosa, não é? Mas, apesar de tantas vezes e tantos anos a fazer julgamentos, é sempre diferente. Somos treinados para fazer julgamentos e estarmos numa sala mais pequena. Ora bem, o antes. Eu não vou exercer um contraditório direto relativamente ao Dr. Luís Silva, porque algumas coisas são efetivamente verdade, outras são apenas perspectivas que são diferentes e, portanto, não vou fazer qualquer contraditório. O antes. O antes, nós parece que já nos esquecemos, mas o antes foi já ali. Os tribunais de família, especialmente os menores, não eram vistos e tratados como verdadeiros tribunais. Eu ainda me lembro de haver um tribunal de família no Palácio da Justiça e um tribunal de menores. Os assuntos do homem e da mulher e dos garotos não era reconhecida qualquer dignidade. E isto era assim por toda a gente. E isto não mudou tanto assim. As crianças eram objeto do pater potestas e assim continuavam. E o que é facto é que a maior parte dos pais, perdoem-me, mas é verdade, continua a ir ao tribunal com esta perspectiva. O poder paternal, o centro era o direito dos pais. Não eram os direitos dos filhos. Os jovens que cometiam factos qualificados pela lei penal como crime eram vistos como a fonte de todos os males da sociedade. E esta parte também não mudou nada. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as vontades e também se mudaram as leis. Os tribunais com competência em matéria de direito da família e das crianças são finalmente entendidos como essenciais para a regulação das novas formas de família, das novas formas de litígio, decorrentes do exercício do direito constitucional da e à igualdade, que informa a lei e o aplicador. E reparem que este direito já está na Constituição desde 1976. Ele sempre lá esteve e continua lá. A concepção da criança como verdadeiro sujeito de direitos, esta sim é uma verdadeira revolução e ela ainda não terminou.
ainda está em curso. O agora. Agora é estranho não se dizer tribunal, temos secções. Eu agora passei a ser o juiz 1, é estranhíssimo. Mas é assim, este é o agora, secção especializada de família e menores. No Centro de Estudos Judiciários nós não utilizamos a palavra menores, mas o que é facto é que esta é a terminologia legal e, portanto, eu dei por mim a escrever isto e volta e meia escrevia crianças e depois voltava atrás e tentava emendar como menores. Perdoem-me se ora falo em menores, ora falo em crianças. É um tribunal de competência especializada que prepara e julga processos e ações em matéria de direito da família e do direito de menores. E fora das áreas abrangidas pela jurisdição dos tribunais de família e menores, cabe ao tribunal da respectiva comarca conhecer das causas atribuídas àquele. Infelizmente, não obstante a reforma que entrou em vigor, nem todo o território nacional está coberto por secções especializadas de família e menores. A secção de família e menores funciona em regra com um só juiz. Todavia, nos processos tutelares educativos em que haja lugar à audiência e em que esteja em causa a aplicação de uma medida de internamento, o tribunal é constituído pelo juiz do processo, que preside, e por 2 juízes sociais. Eu acho isto de uma importância extrema. É uma pena que os juízes sociais faltem muitas vezes, mas é a opinião da sociedade que ajuda o juiz, muito mais preparado para a lei do que às vezes para outros aspectos, a julgar a situação em concreto. Os processos de promoção e proteção em que haja lugar à realização de debate judicial, ou seja, quando não há acordo, o tribunal é também composto pelo juiz que preside e por 2 juízes sociais. Na jurisdição de família tout-court, o juiz funciona como juiz singular. Todavia, o antes e o agora ainda são edifícios assim, do qual confesso tenho imensas saudades, mas simultaneamente não me consigo ver a exercer a jurisdição de família e crianças num tribunal destes. Eu tentei arranjar uma imagem dos corredores, não consegui. São corredores enormes, são corredores frios, são corredores escuros, têm painéis lindíssimos, mas não são propriamente aquilo que nós queremos para um tribunal de família e de crianças. As salas de audiências do Palácio da Justiça são verdadeiras obras de arte, são lindíssimas, mas também não é este tipo de formalismo que nós queremos. E quando estava a preparar isto, não foi isento esta intenção, porque a doutora Paula Casaleiro faz parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e foi feito lá um estudo sobre arquitetura judiciária. E a arquitetura tem realmente muita importância. Tem muita importância para quem lá trabalha todos os dias, tem muita importância para quem lá vai e acima de tudo, quando o tribunal se destina a regular os interesses das crianças, é de uma importância tremenda, que o espaço também seja amigável. Mas é isto que nós ainda temos. Claro que no campo da justiça já não é esta a perspectiva, mas na maioria do nosso território não são salas amigáveis que nós temos, são mais ou menos parecidas com estas, que são lindas, repito, maravilhosas. Todavia, ainda não estamos onde seria necessário. Esta é uma fotografia de uma diligência que é realizada num gabinete. E aqui tenta-se um círculo. Mas reparem que neste círculo as pessoas, por exemplo, se quiserem tomar apontamentos, não têm sequer onde o podem fazer. E por que não mesas redondas ou ovais nas conferências? Já há tribunais que têm salas mais pequenas para as conferências. Eu, quando iniciei as funções em tribunais de família, fui no Porto. E já foi há uns anos, já foi em 2002. E o Tribunal de Família do Porto já existia há mais anos do que aqueles quando eu lá entrei, não é? E já tinha salas mais pequenas para realizar as conferências com mesas redondas. E também já tinha uma sala para crianças. É preciso inovar. As reformas são necessárias, mas as necessárias são apenas aquelas que sejam úteis e dirigidas à prossecução da finalidade das secções de família e menores. Por isso, as reformas terão que ser ponderadas e realizadas a vários níveis. Atenção, esta é a minha perspectiva. Eu não li as propostas porque não tive acesso aos documentos. Procurei, mas não consegui obter as propostas de lei
que irão ser depois debatidas, esperemos nós, e que parece que já foram aprovadas em primeiro nível, digamos assim, em Conselho de Ministros. Estas reformas devem ser físicas, humanas e também a nível das competências materiais. A nível físico, as instalações têm que estar preparadas para receber crianças, por isso é que aquelas imagens do Palácio da Justiça são muito bonitas, são muito adequadas, são importantes, mas não para esta nossa área. Estas imagens que nós vemos aqui, nomeadamente desta sala, já existem várias pelo país. Em Lisboa existe uma. E foi muito simples montá-la, digamos assim. Levámos cada um de nós um ou outro brinquedo que os nossos filhos já não usavam, metemos um tapete no chão e garanto-vos que é o suficiente para que as crianças sejam felizes. Aliás, está aqui presente a minha querida amiga Ruta Agulhas, que sabe e que me ensinou, foi das primeiras pessoas que me ensinou, se houver também excesso de brinquedos, as crianças dispersam-se à procura dos brinquedos e não dão devida atenção e nem deixam que o adulto que esteja lá para a examinar ou para a ouvir entre no seu mundo. Pode distrair-se a explorar uma coisa nova. As salas com espelho unidirecional. Estas salas, em meu entender, são de uma importância extrema. Devem ser instaladas porque é muito melhor nós ouvirmos o que as crianças têm para nos dizer, se calhar não dizendo, não falando, e são sempre preferíveis às caras escondidas, como aparece nesta imagem aqui. As crianças estão com as caras escondidas, às vozes abafadas ou às lealdades comprometidas. Falta aqui o resto de uma frase, porque, como disse, isto desconfigurou um pouquinho. Estas salas de espelho unidirecional também existe no Tribunal de Lisboa, melhor dizendo, na secção especializada de família e menores do Tribunal da Comarca de Lisboa, e eu sei que também já está a ser instalado em Coimbra, até porque os colegas entraram em contacto connosco para perguntar como é que em Lisboa tinha sido feita. A de Lisboa não está perfeita, mas ainda assim foi um avanço significativo. Não está perfeita porque se esqueceram de colocar um intercomunicador, mas nós deixávamos as portas ligeiramente abertas e garanto-vos que conseguíamos ouvir a criança. E é de uma importância extrema. Reparem, numa sala como esta, que convém não ter assim só umas cadeiras, convinha ter também alguns brinquedos para a criança brincar, que foi o que nós fizemos em Lisboa. Portanto, a nossa sala de crianças em Lisboa é uma das partes da sala com espelho unidirecional. E isto permite o quê? Permite que, por exemplo, quando a mãe ou o pai dizem mas a criança rejeita completamente o outro, mas também duvida do técnico que faz a avaliação, também duvida do procurador, também duvida do juiz. Sim, porque há pessoas assim, todos nós sabemos que sim, que duvidam de toda a gente. Porque o que elas querem é impor a vontade delas, não querem que ninguém lhes resolva os problemas. E algumas pessoas vivem no litígio e querem mantê-lo, porque é uma forma de se manterem e de se sentirem vivas. Isto permite a que possamos observar uma interação entre a criança e um progenitor, ou os dois, e até os senhores advogados, que às vezes também desconfiam, e perdoa-me, mas é verdade, também desconfiam quando a criança diz que quer falar só com o juiz, e depois ficam só connosco no gabinete. E quando nós transmitimos resumidamente o que a criança disse, pronto, aceitam, mas às vezes pensam, se eu lá tivesse estado, não é? Todos podem assistir. E reparem, às vezes os senhores advogados duvidam, e podem ter alguma razão para duvidar. E porquê? Não é que o juiz não lhes transmite exatamente o que aconteceu, mas é muito difícil nós conseguirmos transmitir aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que não se diz com a voz e aquilo que nós apreendemos com os outros sentidos. E, portanto, a imediação é exatamente isso, que é um princípio basilar para o julgamento e é um princípio basilar para o juiz, que é o princípio da imediação. E só aquilo que nós sentimos com todos os sentidos é que nos permite formar uma convicção segura ou insegura, como diria o Camões a propósito da Leonor, mas às vezes é a única que nos resta. Estas salas têm esta grande vantagem. Nós podemos ver, nós podemos observar, nós podemos ouvir aquilo que não é dito. E isso é de uma importância extrema. A nível físico, há muito tempo que eu gostaria de ter a videogravação das diligências. É bom para todos.
É bom para os senhores advogados, porque se calhar às vezes, se conseguissem olhar de novo e ver os teatros que às vezes fazem, não os fariam. Era bom para os juízes, para se poderem ver novamente e ver as posturas erradas que também têm no tratamento com as pessoas. Era bom para as pessoas, porque se tivessem acesso ao vídeo, certamente depois, passado um dia, 3, 4, quem sabe até um mês, pensavam assim, olha, afinal o juiz não se deixou comprar. Porque quando alguém perde um caso, invariavelmente aponta-se o dedo ao juiz. O juiz é o corrupto. Videogravação das diligências. Isto permitiria, desde logo, uma maior abertura, não só do julgador, mas uma participação de todos na produção de prova e na própria valorização. Ela não iria acabar com as dúvidas e muito menos com as incertezas relativamente ao julgador, mas certamente seria um bom passo. Também a nível físico, os pontos de encontro familiares, as salas de avaliação, as salas de mediação, tudo dentro do mesmo espaço. E, se possível, se houvesse que fazer mais do que uma diligência, fazê-las de uma forma em que as pessoas não tivessem que andar para a frente e para trás, a perder imenso tempo, porque depois sentem que perdem tempo. As pessoas que ganham 700 ou 800 euros por mês, era bom que fosse por dia, não conseguem estar a faltar ao trabalho todas as semanas. Um dia para irem ser ouvidos por um técnico, outro dia para ir ser ouvidos por outro técnico, outro dia para ir ser ouvidos pelo juiz. E relativamente à mediação, aqui eu gostaria muito, e ando a dizer isto há muito tempo, o Ricardo sabe, ando a dizer isto há muito tempo, a mediação devia ser obrigatória. Obrigatória como? Eu bem sei que faz parte da mediação que as pessoas a ela adiram voluntariamente, mas por que não instituir-se pelo menos uma sessão de mediação? Por que não? Muitos países exigem isso. O processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para além da demonstração tem que ir acompanhado, por exemplo, da certidão de nascimento das crianças. E por que não levar o papel em conforme os pais tiveram uma sessão de mediação? Por que não? Acho que seria importante. Não sei se isto ficou na reforma, mas eu até sou sportinguista, portanto tenho sempre imensa esperança. A nível humano, a formação especializada e específica, quer em termos jurídicos, quer psicológicos, para magistrados e funcionários. Acho que temos muito ainda a fazer, temos muito ainda a aprender. Não basta saber aquilo que diz a Convenção sobre os Direitos da Criança, se depois nós não nos aliamos, por exemplo, à psicologia, para ouvir a criança. Mas atenção, eu não entendo que apenas a psicologia é importante. É importante a equipa multidisciplinar. E aqui eu não posso esquecer, porque são de uma importância também ela extrema, eu hoje estou a utilizar muito esta palavra, não sei porquê, os técnicos de ação social. A psicologia pode nos ajudar a conhecer muita coisa sobre as pessoas, mas as pessoas não nascem do zero, estão inseridas num determinado contexto e o contexto ajuda-nos muito e é muito importante para que possamos olhar verdadeiramente para aquela pessoa e para a sua realidade. A criação e implementação de equipas, dizia eu, multidisciplinares, de apoio ao magistrado na realização de diligências e avaliações. O Brasil já há muito tempo que, nem em todos os Estados, mas já em alguns Estados já faz isto há bastante tempo. Ainda há pouco tempo no Centro de Estudos Judiciários tivemos uma técnica de serviço social brasileira em que nos explicou o que é que ela fazia e como transmitia ao juiz. A realização de relatórios apenas em casos excepcionais. Porquê? Porque todos os técnicos com quem eu já fui contactando ao longo destes 13 anos em secções de família e crianças, me vão sempre dizendo, pois é, eu até posso ter tempo para ouvir as pessoas, para fazer as avaliações. O problema é que depois passo as noites todas a escrever relatórios. E, de facto, muitas vezes não são necessários. Ou então levam a seguir um brinde, que é o senhor advogado vir pedir alguns esclarecimentos.
e depois a seguir mandamos outra vez para o perito. E lá ficamos nós outra vez mais um mês ou dois à espera da resposta ao pedido de esclarecimento. Mas ainda assim depois não se ficam satisfeitos e temos que chamar o perito à audiência. Ora, então, por que não vai logo o perito à audiência? E apenas limitarmos os relatórios apenas às situações que fossem realmente muito extremas e precisassem do mesmo. Seria uma oralidade sem interpretações ou filtros, porque reparem, sempre que um técnico escreve um relatório, ao escrevê-lo, também já está a filtrar alguma informação. Se eu me pedir a algum de vocês aliás, eu tinha um link que espero ainda estar aqui, se eu pedir a algum de vocês para me olhar para um determinado vídeo, certamente cada um de vocês vai ver coisas diferentes daquelas que eu vejo. E nós temos feito isso inclusivamente no Centro de Estudos Judiciários. Alguns filmes que têm, por exemplo, 21 diferenças ao longo do filme. Eu garanto-vos que nem metade das pessoas detectam metade das diferenças. Uns detectam uma, outros detectam outra. Mas se eu depois vos pedisse para escreverem aquilo que tinham visto, cada um de vocês vai fazer uma descrição diferente. Porquê? Porque nós, ao passar para o papel, fazemos a nossa própria interpretação daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. A nível da competência material, o alargamento da competência das secções de família e menores, que devem ter competência por conexão para julgar todos os atos ilícitos que envolvam a criança. E o que é que eu quero dizer com isto? Bem, lá estou eu, o Tribunal de Família, aliás, a secção de família, perdoem-me, até já está com 2000 e tal processos, não é? Porque estávamos todos muito desafogados e extinguiram-nos lugares, e eu ainda estou a querer arranjar mais lenha para me queimar. Não é nada disso. É porque muitas vezes aparece-nos o processo de promoção e proteção, porque a criança foi violada. Mas, entretanto, então, como é que está o processo de crime? Não sabemos. Está detido. Pelo menos nesse aspecto o Campos tem uma vantagem. Fica tudo perto. Então lá vai o funcionário a correr ao TIC ali ao lado para saber o que é que se está a desenrolar no TIC. Isto não faz sentido nenhum. Mas depois, porque as declarações que são prestadas, por exemplo, perante o juiz da secção de família e menores, não têm qualquer valor no TIC. E vice-versa. Há qualquer coisa aqui que não está bem. E depois nós temos os psicólogos a dizer, esperem lá, porque isto aqui é uma dupla violação, uma tripla violação dos direitos da criança, que passa a vida a falar 50 vezes sobre o mesmo aspecto. Bem, se houvesse aqui, à semelhança do que já existe, não é? A propósito dos divórcios, das relações das responsabilidades parentais, dos processos de promoção e proteção, apenas haver uma única equipa a tratar os processos, a pensar sobre eles, a delinear uma estratégia, acho que as crianças ganhariam muito com isto. As declarações para a memória futura, esta ideia não é minha. Ouvia pela primeira vez a um grande senhor, que tem participado também nestes seminários, o Dr. Rui do Carmo, que inclusivamente fez um estudo fantástico em Coimbra, e em que ele até foi mais longe do que aquilo que eu tenho aqui, em que ele defendia que devia haver apenas um único interrogatório, vídeo gravado, portanto não apenas de áudio, como nós temos agora, e em que a audição da criança fosse válida para todos os processos que dissessem respeito àquela situação. Ele ia mais longe, dizia eu no início, porquê? Porque ele dizia que devia ser criado tipo um tribunal a nível nacional para as questões dos maus-tratos e dos abusos sexuais sobre crianças. E, portanto, seria tipo um ticão, como nós dizemos, que tivesse competência para estes processos a nível nacional. Uma equipa com vários especialistas, não era apenas com o juiz e com o procurador, era com vários especialistas para que a criança pudesse ser ouvida logo sobre a situação que tinha acontecido. E claro que depois esta prova teria que ter a correspondente valoração nos diversos processos onde fosse reclamado. Melhores práticas. Eu, por acaso, até acho que a lei não precisava de ser muito mudada. Peço desculpa por vos desiludir, mas não acho que a lei precise assim de tanta coisa. Porque nós nem sempre precisamos de novas leis, a jurisdição voluntária e a aplicabilidade direta do princípio constitucional do superior interesse da criança exigem uma interpretação atualista das normas. Os regimes provisórios acompanhados já se fazem.
E não é só em Sintra, nem em Lisboa. Fazem-se. E fazem-se em muitos tribunais. A situação, eu estou certa, irá melhorar, porque a especialização também vai permitir um maior investimento de quem está com este tipo de processos. As audições assistidas também já se fazem. E não se fazem mais porque é muito difícil nós conseguirmos ter um técnico que tenha experiência em audição de crianças. Porque às vezes nós socorremos-nos dos técnicos da Segurança Social, ou então das CPCJs, ou das SCJs, ou seja, daquilo que temos à mão, e nem sempre nos sabem ajudar, porque não estão preparados para ouvir crianças. Portanto, não basta um psicólogo qualquer, peço desculpa, isto eu aprendi também com quem sabe, tem que ser alguém que esteja vocacionado para fazer audição de crianças. Julgar menos e conciliar mais. Acho que esta tem que ser a pedra de toque nesta jurisdição. E nunca esquecer, deixo-vos com algumas imagens, nunca esquecer das crianças sujeitas de direitos próprios. Porque elas agradecem sempre aquilo que nós fazemos por elas. Muito obrigada.